Olá, eu sou o Dr. Paulo Souto Maior, neurocirurgião e especialista em patologias da coluna vertebral. Seja muito bem-vindo ao canal Centro de Tratamento Neurológico. Você já sentiu aquela dor na lombar que corre pela perna com uma sensação de choque elétrico ou formigamento? Esse pode ser um sintoma da temida dor do nervo ciático, uma condição que afeta milhares de pessoas, interferindo e atrapalhando em muito a qualidade de vida dessas pessoas. E hoje nós vamos desvendar tudo sobre esse problema. Quais são os principais sintomas, o que causa, como fazer para poder aliviar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilha ele com os amigos que também sofrem dessa dor do nervo ciático. E não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, sempre quando sair um vídeo novo aqui no canal, falando sobre a saúde da sua coluna. E fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar como você faz para poder prevenir que a dor do nervo ciático apareça ou que ela retorne, que você sinta ela novamente. Não se esqueça que o conhecimento é o maior aliado e é o maior instrumento para prevenir aparecimento de dor. Bom, a dor do nervo ciático, ela não é uma doença, mas sim um sintoma de alguma alteração do nervo. O nervo ciático, ele é o maior nervo do nosso corpo. Ele começa na coluna lombar e vai descendo até os pés. E quando ele dói, é sinal que ocorreu alguma irritação, por exemplo, por uma inflamação, ou alguma compressão desse nervo ciático, que pode ser, por exemplo, por uma hérnia de disco ou uma contratura muscular. Imagine o nervo ciático como um grande cabo elétrico que sai da lombar, passa pelas nádegas e vai se ramificando, descendo pelas pernas, chegando até os pés. Quando alguma coisa comprime esse cabo elétrico, a dor aparece e ela vai descendo pelo trajeto desse nervo, desse cabo que foi afetado. E é muito comum a gente ouvir que a dor do nervo ciático só aparece em idosos ou em pessoas mais velhas e que quando ela aparece, ela só resolve com cirurgia. Na verdade, isso são mitos. Não é verdade isso. Por quê? A dor do nervo ciático, ela pode aparecer em qualquer idade, até mesmo em pacientes mais jovens. E a grande maioria das vezes, não é necessário cirurgia para melhorar a dor do nervo ciático. Ela consegue ser aliviada com medidas conservadoras que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E como identificar uma dor do nervo ciático? O sintoma mais característico é uma dor que começa na região lombar ou na nádega e vai irradiando pela parte de trás da coxa, pela parte posterior da coxa, panturrilha, podendo chegar até o pé. Essa dor, ela pode ser leve, como um simples incômodo, até mesmo uma dor intensa, alucinante, que te impede de fazer atividades básicas do dia a dia. Ela pode ser referida como uma dor tipo um choque elétrico, uma queimação, uma fisgada, uma pontada, formigamento ou outras alterações de sensibilidade, dormência. E essa dor ela pode gerar, inclusive, algum grau de fraqueza na perna, dificultando até mesmo o caminhar. Normalmente, essa dor ela tende a piorar quando a gente faz alguma movimentação com a coluna, quando a gente deambula ou segura algum objeto muito pesado. Ela pode piorar também quando a gente fica longos períodos sentado, ou até mesmo quando a gente tem uma crise de espirro ou crise de tosse. Essas situações, elas podem, de fato, piorar essa dor que irradia para a perna, essa dor irradiada. Mas atenção, existem alguns sinais de alerta em que o indivíduo ou a pessoa, ela deve procurar um médico o quanto antes. Se por um acaso você sentir uma fraqueza progressiva durante essa crise de dor, ou seja, uma dificuldade para caminhar, ou sentir a perna pesada, uma dificuldade para mobilizar a perna, esse é um sinal de alerta. Assim como uma dificuldade
para controle da bexiga ou do intestino. Por exemplo, você sentir vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, mas o banheiro está um pouco distante. Você não consegue segurar essa vontade até chegar ao banheiro e acaba urinando na roupa. Ou, eventualmente, você até solta fezes ou urina sem perceber. Quando vê, você já urinou na roupa. Também é um sinal de alerta importante. E outro sinal é se você sentir alteração de sensibilidade na região da virilha ou região genital, próximo do pênis, vagina ou região anal. Essas alterações de sensibilidade são conhecidas como anestesia em cela, porque pega toda essa região genital e virilha. Se você sentir isso, também é outro sinal de alerta. Procure o quanto antes uma ajuda médica se você sentir qualquer uma dessas sintomas que eu acabei de referir, que são os sinais de alerta. Bom, vamos falar um pouquinho das principais causas que podem levar à dor do nervo ciático. A principal causa, a mais comum, é a hérnia de disco. A hérnia de disco, principalmente na coluna lombar, ela pode pinçar o nervo ciático que sai da coluna e gerar essa dor irradiada para a perna, dor em choque. Então, hérnia de disco, a causa mais comum. Outras causas que podem também gerar essa dor é a estenose de canal, chamada estenose de canal, que é o canal vertebral que por onde passa todos os nervos da coluna que vão para a perna. Por alterações degenerativas, como artrose ou hipertrofia dos ligamentos da coluna, esse canal ele se estreita, ou seja, fica menor. E aí os nervos que passam por ali acabam ficando apertados. E isso pode gerar dor radicular. A conhecida síndrome do piriforme. O que é isso? Piriforme é um músculo que fica na região glútea. E o nervo ciático passa por esse músculo. Em algumas condições em que existe uma contratura do músculo piriforme ou uma inflamação, ela pode pinçar também o nervo ciático e gerando dor para a perna. Então, síndrome do piriforme. O escorregamento de uma vértebra sobre a outra, chamada espondilolistese, ela também pode comprimir o nervo e gerar dor. E outras causas como infecções, tumores e até mesmo trauma. Um acidente, uma queda, pode gerar a dor do nervo ciático. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos dessa dor. Como a gente pode fazer para poder aliviar essa dor ciática? Bom, o primeiro passo é o repouso. Mas aí existe uma grande confusão, porque é um repouso relativo. A maioria das pessoas acha que quando a gente tem uma dor de nervo, principalmente por hérnia de disco, a gente não pode fazer nada, tem que ficar parado. Então tem pessoas que chegam a ficar só deitado na cama sem se mexer. Mas a verdade é que se você de fato não estiver com uma dor incapacitante, que te impeça de sair da cama realmente, se for uma dor, mas uma dor não tão intensa, o repouso ele deve ser relativo. Ou seja, você pode caminhar, deve, faz até bem, você se manter ativo. O que você tem que evitar nesses casos é o esforço físico vigoroso, pegar objetos pesados, querer arrumar a casa, atividades domésticas e ficar muito tempo na mesma posição. Então tem que sempre revezar. Então, primeira dica para alívio, repouso relativo. Outro tipo de tratamento que é bastante eficaz são as compressas de água morna. Então, você colocar calor local, você ajuda a melhorar a vascularização local e ajuda a relaxar a musculatura. Isso é muito válido, principalmente nas contraturas musculares, como na síndrome do piriforme, por exemplo. Então, você colocar uma bolsa de água quente ali no local, 2 a 3 vezes por dia, em torno de 5 minutos a 10 minutos, só cuidado com a temperatura da água para não ficar muito quente e queimar sua pele. Então, uma água mais ou menos morna. Isso vai te ajudar bastante a relaxar e também traz alívio da dor. Então, compressa de água morna é outra dica para aliviar. E os medicamentos, os remédios analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Lembrando que toda medicação deve ter acompanhamento médico e devem ser prescritos por um médico. Evite a automedicação, porque ela é perigosa. Então, não faça isso. Mas os remédios também, eles são uma linha de tratamento muito eficaz para poder melhorar essas dores. Fisioterapia. A fisioterapia ela é essencial na melhora da dor ciática.
é importante você focar em exercícios de alongamento e fortalecimento, principalmente o fortalecimento do core, que é essa musculatura estabilizadora da coluna lombar. Terapias manuais também são bem eficazes, ultrassom, infravermelho, TENS também ajudam. Lembrando que tem que ser com um fisioterapeuta que tem experiência nesse tipo de tratamento, porque isso faz toda a diferença na sua recuperação. Outro mito que existe muito no tratamento é a questão da atividade física. Muita gente vai por conta de uma hérnia de disco e, eventualmente, até mesmo algum colega médico solicita que saia de todas as atividades, saia da academia, saia da natação, mas, na verdade, isso é um mito, porque as atividades físicas elas ajudam na recuperação da dor. De novo, a menos que você esteja numa crise incapacitante de dor. Mas se não tiver, as atividades de baixo impacto elas são excelentes para te ajudar. E alguns exemplos delas são a caminhada, eventualmente uma corridinha leve, lembrando que a caminhada e a corridinha deve ser com um tênis apropriado para isso, com um bom sistema de amortecimento em gel, também faz toda a diferença. Atividades na água são excelentes, natação, hidroginástica, porque não tem um impacto. E a própria bicicleta ergométrica também vai te ajudar. Tem que evitar atividades com salto, pulo ou sobrecarga grande de peso na coluna. Então, a musculação tem que ter cuidado, crossfit tem que ter cuidado, futebol, vôlei, basquete e por aí vai. Mas os exercícios de baixo impacto, eles são muito recomendados. Em alguns casos em que o paciente não consegue melhorar, mesmo com fisioterapia, mesmo com medicação, uma eventual tentativa de tratamento são as infiltrações de corticoide. Então, o médico vai com uma agulha, e aí pode ser guiado por ultrassom no consultório ou pelo raio-x no centro cirúrgico. Essa agulha vai em pontos específicos da coluna, como, por exemplo, os forames neurais, que é por onde sai o nervo, e se injeta medicação anti-inflamatória, que são os corticoides. Então, as infiltrações de corticoides são métodos minimamente invasivos que podem ajudar também no alívio da dor. E, em último caso, quando nada deu certo, é preciso se pensar em tratamento cirúrgico. Mas como a cirurgia ela é um tratamento mais complexo e com um risco um pouco mais alto, ela tem que ser sempre a última opção. Lembrando que cerca de 90% dessas dores elas vão melhorar com tratamento conservador quando bem feitos e o paciente, de fato, se dedicando a isso. Então, cirurgia realmente só quando há necessidade ou quando há um daqueles sinais de alerta que eu comentei há pouco. Então, cirurgia é sempre a última opção. E aqui vai algumas dicas de como tentar prevenir o aparecimento de uma dor do nervo ciático ou prevenir que a dor volte para quem já teve alguma crise e não quer sentir de novo. Então, como que a gente consegue prevenir? Com hábitos diários saudáveis. Então, o primeiro passo é mudança do estilo de vida. É você ter uma boa postura ao sentar, uma cadeira que seja própria. Se você passa longos períodos sentado, trabalhando, então você ter uma cadeira própria, ergonômica, que ajude com apoio para a lombar, apoio para as costas. Então, você ter uma boa postura ao sentar ou ao ficar em pé. Então, se você vai ficar em pé, sempre ombros para trás, cabeça elevada, evitar ficar curvadão para frente, porque isso força a coluna. Então, uma boa postura no dia a dia, ela faz toda a diferença. E, claro, evitar ficar longos períodos na mesma posição. Então, se você fica muito tempo sentado, a cada 1 hora, mais ou menos, levante um pouquinho, se alongue, caminhe. Se você está muito tempo sentado em pé, tenta procurar um lugar para você sentar um pouquinho, ou vá revezando, apoie a perna em algum lugarzinho mais alto, depois reveze para outra perna. Então, cuidar da postura ela é essencial. Outra questão preventiva é o peso. Então, você ter um peso bom, um peso adequado, faz toda a diferença na sobrecarga da coluna. Então, pessoas com sobrepeso ou pessoas obesas, elas têm uma maior tendência a desenvolver dor na coluna por conta da sobrecarga de peso. Então, controle seu peso. Tenha uma boa alimentação. Então, você ter uma dieta com pouca gordura, pouco carboidrato. Então, você ter uma dieta menos inflamatória, pouco açúcar,
vai te ajudar a controlar o peso e vai deixar o seu corpo menos inflamado, diminuindo a chance de, eventualmente, uma crise de dor. Então, essas dicas, elas são importantes. E, novamente, evitar o sedentarismo. Pratique atividade física, atividade de baixo impacto. Faça alongamentos diariamente. Fortaleça o core diariamente. Seguindo essas dicas, você vai prevenir e vai diminuir bastante a chance de aparecer uma dor do nervo ciático. A dor ciática, ou dor do nervo ciático, ela é um problema comum que atinge muitas pessoas ao redor do mundo. Mas você tendo um diagnóstico correto e um tratamento adequado, você tem ótimas chances de melhorar muito a sua qualidade de vida e aliviar suas dores. Lembrando que é importante você ter em mente aqueles sinais de alerta que eu falei. Se aparecer qualquer um desses sinais, procure imediatamente uma ajuda médica. Se você gostou desse vídeo e achou que de alguma maneira ele te ajudou, não se esqueça de dar like e compartilhar com aquele seu amigo que também precisa saber um pouco mais sobre essas dores do nervo ciático. Se ficou alguma dúvida do vídeo ou você tem alguma pergunta sobre esse tema, escreva aqui nos comentários, ou até mesmo se quiser contar a sua experiência com a dor do nervo ciático. Escreva aqui que vai ser um prazer poder interagir com você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro toda vez que tiver um vídeo novo sobre a saúde da coluna vertebral aqui no canal. Não se esqueça, o corpo que não se movimenta dói. Então, cuide da sua coluna. Eu sou o Dr. Paulo e estou aqui para poder te ajudar a cuidar e ter uma coluna mais saudável.